Em todo o mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem do diabetes. Aqui no Brasil, esse número chega a 10 milhões e 10% deles são crianças. E é justamente sobre diabetes na infância que a gente vai conversar no programa Primeiros Passos, que está apenas começando. Um assunto de extrema importância que os pais não podem ignorar, o diabetes na infância. Sim, gente, existe. As crianças são sim acometidas também pelo diabetes e a gente vai conversar sobre esse assunto com a endocrinologista que está aqui conosco, doutora Eugênia Montenegro. Muito obrigada pela sua presença. Doutora, explica pra gente primeiro, vamos desde o iniciozinho, o que é o diabetes? Então, Mirna, o diabetes nada mais é do que o excesso da glicose no sangue. A glicose, trocando em miúdos, é o açúcar. E quando a gente fala no açúcar, a gente não lembra apenas do açúcar branco, mas de todos os carboidratos que se transformam em açúcar. O açúcar é uma fonte de energia importante, então não podemos viver sem ele, mas para ele nos servir como substrato, ele precisa ser utilizado por órgãos, por células e não ficar acumulado na corrente sanguínea. E é exatamente esse desajuste na utilização da glicose como fonte de energia é aí onde mora o problema do diabetes. E aí, no caso, esse açúcar fica no corpo, mas o corpo não entende que ele é um açúcar e fica lá se acumulando. Isso Seria mesmo. mais ou menos isso? Ele não consegue adentrar nas células, por exemplo, células do sistema nervoso, para funcionar como fonte de energia para a gente pensar, raciocinar, executar movimentos, células do fígado, ele não pode ficar acumulado na circulação. Doutora, e essa realidade nas crianças, ela é comum, porque 10% das pessoas do Brasil Total. que têm diabetes são crianças. É uma incidência bem estatística menor que adulto, sem dúvida. Mas é um quadro alarmante, especialmente quando a gente lida com uma família inteira que precisa mudar de hábitos. E é um diagnóstico para a vida toda. Então, a gente considera famílias de guerreiros. São famílias que têm uma alta capacidade de adaptação, que se moldam, que melhoram o estilo de vida em prol do futuro dos seus filhos. Eles passam a ter uma vida muito mais saudável, equilibrada, sem dúvida alguma mais regrada, mas não deixam de ter qualidade. E aí, para isso que a gente briga e luta tanto, pela frequência, as consultas, pela utilização dos métodos para aferição de glicemia, para ajuste das medicações, que no caso do tipo 1 é a insulina, que é a chave da resposta a esse problema do acúmulo do açúcar. Doutora, quando a gente ouve falar em diabetes, a gente já associa a própria obesidade, mas nem sempre está ligada diretamente à obesidade, principalmente na infância. Explica pra gente, então, que diabetes é essa que acomete essas crianças? Pronto, para responder a tua pergunta, a gente vai fazer agora a distinção entre o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, bem mais comum na infância, geralmente as crianças, adolescentes e adultos jovens são acometidos pelo tipo 1. Ocorre uma destruição autoimune das células beta do pâncreas que produzem a insulina. E sem insulina, a glicose não sai para estes locais onde ela precisa ser utilizada como energia. Então, nesse tipo 1, não temos hereditariedade envolvida, não temos erro alimentar envolvido, temos uma predisposição genética. Já se nasce com a tendência do tipo 1 ser desenvolvido durante a infância, adolescência, adulto jovem. Então, não há culpas que possam envolver a gênese do tipo 1. Já no tipo 2, nós podemos mudar essa história. É uma história natural que depende da gente. Daí entra a obesidade, entra o sedentarismo, entram os maus hábitos alimentares e entra a hereditariedade. Ao longo da vida, você pode ir se tornando diabético tipo 2. Os sintomas, eles são gradualmente instalados. Você consegue dizer, meu Deus, vai acontecer comigo.
No tipo 1 você não consegue dizer isso, porque ele já vem avassalador. Quando o tipo 1 é desencadeado, 90% das células já estão destruídas. Por isso que imediatamente a insulina precisa ser reposta. E o tratamento é exclusivamente com insulina. Já no tipo 2, não. Antidiabéticos orais, outros medicamentos podem fazer parte do arsenal terapêutico. Doutora, e existe, durante a infância, existe alguma idade que o diabetes tipo 1, ele acaba aparecendo, geralmente tem um início com uma certa idade? Infelizmente não, Mirna. Né? A gente tem pacientes desde lactentes Meu Deus, até... sério? Sério. Nossa. Sério. Paciente de 9 meses. Inclusive, apareceu recentemente na maternidade Frei Damião um diabetes neonatal. Nossa, caso raro. Caso raro. Mas a gente não tem idade predominante. Pode acontecer realmente em qualquer dessas primeiras faixas etárias citadas. E quais são os sinais que os pais podem ficar atentos? No caso das crianças, é um pouco mais fácil. Dos bebês, acho que ainda é um pouco mais complicado. É verdade. Então, o aumento da sede, que a gente chama de polidipsia, o aumento da frequência do volume urinário, que é a poliúria, o aumento da fome, entretanto, com perda de peso. Então, é aquela criança que come mais e não está engordando, mesmo comendo mais. Então, a gente chama dos 4 P's, que são patognomônicos do tipo 1. A poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda de peso. São fundamentais. E sintomas mais a longo prazo, como formigamento, borramento visual, são sintomas bem mais frequentes no tipo 2, mas que o tipo 1 a longo prazo também pode sentir. Esses 4 primeiros que eu citei são os que mais chamam a atenção dos pais na primeira consulta do diabetes. E daí, então, percebendo algum desses sinais, então, os pais devem levar ao consultório, ao endócrino, ao pediatra, enfim, e a partir daí, qual é a conduta quando o diagnóstico é fechado? E outra coisa também, que tipo de exames que se faz? Pois é, como fechar o diagnóstico, então? Os primeiros exames são solicitados, né? O exame de sangue comum, a glicemia de jejum, ela precisa estar 2 vezes alterada, então 2 glicemias de jejum alteradas, ou uma de jejum e uma ao acaso alteradas. A gente pede também hemoglobina glicosilada, são exames de sangue básicos, mas importantíssimos no diagnóstico. Um sumário de urina também se faz necessário e às vezes uma gasometria arterial, dependendo do quadro que a criança chega ao hospital. Muitas vezes o tipo 1 é aberto com um quadro bem alarmante, que pode levar as crianças a uma passagem pela UTI, que é a cetoacidose diabética. Essa descompensação aguda e violenta desse metabolismo, que faz com que ele precise estabilizar primeiro em um ambiente de terapia intensiva, para depois passar para um apartamento, para uma enfermaria, enquanto aí os pais vão ter contato diário com a enfermagem, com a nutrição, com o serviço social, com a psicologia. É um tratamento multiprofissional. E aí esse tempo de internação é necessário para que a família se apodere deste novo requisito dentro de casa e consiga alterar todos esses hábitos antes da alta, antes de enfrentarem a nova realidade. E então, e quando eles passam a conviver, quais são os cuidados que eles têm que ter a partir daí com essas crianças? Uma das primeiras perguntas na idade escolar é a volta à escola. Como voltar para a escola com um diagnóstico desses? Como voltar para a escola com um aparelhinho que vai medir a glicemia? O que a professora vai achar na hora que a criança disser, tia, eu vou precisar fazer insulina agora? E aí? Então, assim, essa abordagem, ela vai para além do consultório. É algo que interfere na vida escolar, interfere na atividade física. Daí a importância, mais uma vez, da gente frisar. A equipe multiprofissional tem que estar presente. O novo cardápio vai para a escola. Uma conversa com os pais e a escola se faz necessária. A disponibilidade do endocrinologista em atender ligações fora de horário, em dar suporte, especialmente nessa fase inicial, onde as coisas estão se arrumando, se rearranjando no dia a dia dessa família. No caso das crianças maiores, elas até conseguem, digamos, às vezes ela até peca com a alimentação, mas consegue, sabe que naquela hora tem que aferir a glicemia, sabe que naquela hora tem que tomar insulina. E como é que faz com as crianças menores? Porque aí, no caso, precisa de ajuda de outras pessoas, Isso. inclusive nos horários de escola.
Isso. Aí a importância dos cuidadores, né? Dependendo dos horários que a gente estipula, a gente tenta ao máximo não colocar aplicações da insulina no horário escolar. Tenta adequar a rotina familiar também. Também. Então, pais que tenham disponibilidade de dar um pulinho na hora do lanche para verificar na hora de que vai, antes de lanchar, fazer a glicemia e ver se precisa de dose de insulina para aquele lanche que vai ser administrado. Essa etapa é um pouquinho mais adiante, porque envolve contagem de carboidratos, envolve o esquema de múltiplas doses, que é o que a gente está tentando fazer agora para mimetizar, para imitar a função de um pâncreas normal, que são as múltiplas doses durante o dia, de acordo com a necessidade, de acordo com o que se vai alimentar. Então, assim, dependendo da família, dependendo dos cuidadores, dependendo da escola. Tem escola que disponibiliza um funcionário para isso. E aí a gente fica, nossa, que maravilha, que parceria maravilhosa. Né? Então, são adaptações, sim, que precisam acontecer. Ainda no ambiente escolar, a gente observa que, inclusive, a gente já tem algumas leis que, inclusive, proíbem, por exemplo, o consumo de refrigerantes, de gaseificados nas escolas. Isso acaba facilitando um pouco a vida daquela criança com um pouco menos de contato com alimentos que ela vai precisar evitar, já que todos os outros amiguinhos também vão ter que evitar aquilo no ambiente escolar? Gente, o programa Escola Saudável, que normatiza o lanche de escolas públicas e privadas, inclusive multa as escolas que estão oferecendo balas, refrigerantes, frituras, eles não estão fazendo um bem só para a obesidade infantil. Eles não só estão cuidando de evitar esse mal, que é uma epidemia mundial, que é a obesidade, na verdade. Eles estão também proporcionando uma melhor qualidade de vida para as nossas crianças diabéticas e para as não diabéticas. A gente costuma dizer para a família dos nossos pequenos diabéticos que o estilo de vida deles é o que deveria ser seguido por todos nós, por cada um de nós. Então, chegar à cantina da escola e se deparar com lanches saudáveis, nutritivos, é o sonho de todo pai, de toda mãe. Pois é, ter essa tranquilidade, né? Que é complicadíssimo. Doutora, então, a rotina dessa criança fica diferente. A senhora falou que, no caso do diabetes tipo 1, o exercício não influencia muito. Mas, em algum momento, essa criança que possui o diabetes tipo 1 pode transitar para o diabetes tipo 2? Não, são patogenias, mecanismos diferentes, certo? O diabetes tipo 2 ocorre por uma resistência à ação da insulina. Ela existe, mas não consegue atuar, tanto que a abordagem é diferenciada. Um não migra para o outro. Existem diabetes que, na classificação, eles estão intermediários, que nem se encaixam perfeitamente no tipo 1, nem se encaixam perfeitamente no tipo 2. A gente chama de MODY. São bem mais raros, mas existem, e a abordagem precisa ser personalizada, ou seja, cada caso tem que ser estudado, né, separadamente. Mas, quando você falou em atividade física, ela é recomendada, tanto no tipo 1 como no tipo 2. No tipo 2, por conta do excesso de peso principalmente, e no tipo 1, porque ajuda a controlar os níveis glicêmicos. O que se precisa tomar cuidado antes de se iniciar uma atividade física, quer seja uma educação física da escola ou uma atividade física extra, como uma natação, um vôlei, é ter o cuidado de aferir a glicemia para não iniciar o exercício estando com níveis muito baixos, porque vai baixar. Entendi. Então, é uma carta que nós temos de recomendação à atividade física, tão importante quanto o acompanhamento nutricional. Pois é, nós estamos conversando sobre diabetes na infância, nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouquinho vamos continuar esse papo falando também da obesidade, por que não, né? Que é importante também a gente dar uma destacada nisso. Daqui a pouquinho a gente vai se debruçar mais sobre a alimentação infantil, sobre a obesidade, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta.